Salmo 72, versículo 16 diz assim: haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes, o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. Aleluia. O fruto vai estar onde? O do trigo vai estar onde? Nos cumes dos montes. Aí o Espírito Santo me falou aqui: quem quiser comer vai ter que subir a montanha. É lá em cima que está a comida. Aí me lembrou que quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, mandou ele subir ao monte. Me lembrou que Elias estava no alto de um monte quando o rei mandou os soldados buscá-lo. Disse: homem de Deus, o rei quer falar contigo. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Me lembrou que Elias estava no cume de uma montanha quando ele disse para o jovem: olha, o que tu vê lá? Olha no mar, o que tu vê? Ah, não vejo nada, vê de novo. E depois de tanto ele olhar, ele disse que viu uma nuvem pequena do formato da mão de um homem. Deus, antes de arrebatar Moisés, levou ele no topo de um monte. Monte significa presença de Deus. No cume dos montes tem o trigo. Trigo era um alimento que Israel conhecia muito bem. Era a principal fonte de consumo no meio da nação israelita. Do trigo tu faz bolo, do trigo tu faz pão, do trigo tu faz uma série de alimentos. Mas estava onde? Que está dizendo aqui o salmista, Salomão, dizendo. Salomão disse que estava no topo dos montes. Na presença de Deus é que está o verdadeiro alimento. O verdadeiro alimento não está na presença dos homens, o verdadeiro alimento não está na presença dos reis, não está na presença dos governantes. O verdadeiro alimento está na presença de Deus. Jesus, quando se transfigurou, ele estava onde? Com Pedro, Tiago e João, no topo do monte. Lá no monte ele se transfigurou. Jesus, quando escolheu os 12, ele passou a noite inteira onde orando? Em cima do monte. Monte significa lugar de retiro. Monte significa presença de Deus. Então, o que o Espírito Santo está nos dizendo? Quando você se alimenta na presença de Deus, Deus te leva dos montes a vir para a cidade. Cidade é lugar de planície. Vem para a cidade para florescer na cidade. Então o Espírito Santo revela: Deus só vai mostrar o que tem contigo quando você entender que tem que se alimentar do que é dele, que é a sua santa e poderosa palavra. Florescerão como a erva da terra. Moisés, quando saiu naquela peleja, juntamente com o povo de Israel contra os inimigos, que cada um dos discípulos seguraram nos braços dele, um do lado do outro, onde foi isso? No monte. Davi desceu da onde? Agora vamos fazer o caminho descendo do monte. Davi desceu da onde para lutar com o gigante Golias? Ele desceu do monte para dentro de um vale. Quando você se fortalece e se enche da palavra de Deus, você vem descendo como um rolo compressor sobre a cabeça do diabo. Não tem homem, não tem demônio, não tem diabo que te detenha. Da onde você está vindo? Eu estou vindo da presença de Deus. Por isso que Moisés entendeu e falou aquela frase: se a tua presença não for comigo, não me deixa ir. Quem se alimenta na presença de Deus tem a companhia de Deus aonde você estiver. Desceu no monte. Foi nos pés do monte que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. No monte você se alimenta
quando tu desce do monte, começa a fazer prodígios, sinais e maravilhas. Dos montes. Tem que vir dos montes. José morava com a sua família onde? Nas montanhas. Saiu para trabalhar, juntamente com levar comida para os seus irmãos lá na planície. Foi traído pelos irmãos, foi parar como escravo dentro do Egito, mas para que os outros vissem a glória de Deus na vida dele, a família dele teve que vir lá das montanhas para se alimentar no Egito, porque José estava suprindo o povo do Egito pelo alimento que ele tinha recebido de Deus lá nos montes, que eram os ensinamentos do seu pai. Se você está na presença de Deus, aonde você estiver, Deus te alimenta, alimenta os outros e abre as portas no teu caminho. Ele abre as portas no teu caminho. Glória a Deus, aleluia. Ele abre as portas no teu caminho. Deus vive. O Espírito de Deus, quando impeliu Jesus para o deserto para ser tentado com o diabo, Jesus tinha acabado de vir de onde? De oração, que ele se retirava nos montes. O Espírito impeliu para ser tentado pelo diabo. Entenda, meu irmão, é necessidade do nosso espírito se alimentar, como é uma necessidade da nossa carne buscar o alimento. A diferença é que quando a tua carne quer o alimento, ela grita. Quando o teu espírito quer alimento, ele só geme. Gemido, você só escuta se der atenção. O grito te incomoda. Tu quer acabar com o grito, porque está te incomodando. Está doendo a barriga. Você senta e vai comer. Você para o que estiver fazendo. Mas o gemido, você começa a querer suportar. Só que nessa noite o teu espírito está gritando dentro de você. E o Espírito de Deus está mandando te dizer: se alimenta do que eu trouxe dos montes, para que tenha fartura na tua casa. Ei, calabaxeira, malaire, canta labaxai. Aleluia. Glória a Deus. Quando aconteceu o episódio do machado que caiu no rio, junto com o profeta Eliseu, da onde que estavam vindo os filhos dos profetas? Das montanhas. Desceram para junto de Eliseu. Vieram da presença de Deus para estar junto com o Espírito Santo. Eliseu tipificava o Espírito Santo. Aí eles convidaram Eliseu, o profeta Eliseu, para ir com eles quando eles estavam fazendo uma cascabanas nas margens. Depois que desceram do monte, o machado caiu na água. A água simboliza a palavra. Só o Espírito Santo pode fazer milagre de dentro da palavra. Quando ele jogou o pedaço de pau nas águas, o machado flutuou e eles meteram a mão e tomaram. Minha irmã, escute o que o Espírito Santo está te dizendo nessa hora. A igreja precisa se retirar para o monte para ter vida e comunhão e alimentação de Deus, para na descida do monte passar por qualquer gigante que tiver nos vales. E aonde é esse monte, pastor? Esse monte é dentro do teu quarto, lugar de retiro. Esse monte é no terraço da tua casa. É dentro da tua cozinha. É um lugar em que você se retira e só está você e Deus. Esse é o monte. Esse é o monte. Por isso que Jesus diz em Mateus 6,6: e tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. E teu pai que te vê em secreto, te ouve em secreto, te responderá, te recompensará publicamente. Porque lá no monte está você e Deus. Na descida do monte, Deus te deixa ser visto pelas multidões. Quando Moisés estava lá em cima no monte pegando as tábuas da lei, ninguém viu Moisés, até deram ele como morto. Pela idade dele avançada, pelo tempo que estava lá em cima, ele ficou cerca de 40 dias lá em cima. Mas quando ele desceu do monte, ele se deparou com o povo.
e trazia o alimento que o povo rejeitou, cultuando uma imagem de escultura no formato de um bezerro de ouro. Não tem como sobreviver nessa terra sem o alimento que vem da boca do nosso Deus. Jesus disse: a minha carne é a verdadeira comida, não é isso? E o meu sangue, a verdadeira bebida. Quem não se alimentar dos sacrifícios de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, da confiança em Jesus, não vai ter como sobreviver nessa terra. E a igreja que faz a diferença, que quer marchar fazendo a diferença, tem que ser uma igreja que, quando se depare com alguém que está sedento, que está faminto, você passe alimento para a pessoa, porque Amós já profetizou há centenas e centenas de anos atrás. Amós 8, versículo 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome e sede sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de que se ouçam as palavras do Senhor. E essa sede, essa fome já está estampada por aí. E Deus quer te usar, como disse aos discípulos. Rosângela lembrou muito bem no outro dia, na multiplicação dos pães e dos peixes. Dos pães, né? Dai vós a eles de comer. Das vozes, Senhor, peça que a gente despeça a multidão, porque eles nos seguem, já há 3 dias que nos acompanham, daqui a pouco eles vão desfalecer, para que eles não desmaiem pelo caminho, despede eles para ir pelos vilarejos, comprarem pão, para que se alimente. O que Jesus disse? Dai vós a eles para comer, porque na presença de Deus, tu sempre terás alimento para dar aos outros. Dai vós a eles de comer. Quem está na presença de Deus está no monte. Jesus é Deus. Então tu sempre terá alimento na presença de Jesus. Ele não vai te deixar só. Ele sempre tem uma palavra para te dar, para te levantar, para te pôr de pé. Ele nunca vai te deixar só. Dai voz a ele de comer. Aí Salomão profetiza nesse Salmo 72: haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes. Ou seja, punhado significa porção. Todo dia Deus tem uma porção para te dar. Todo dia Deus tem uma porção para te revelar. Todo dia tem uma porção para te ensinar. Todo dia Deus tem uma porção para tratar contigo. Todo dia Deus tem uma porção de experiência para você viver com Ele. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes. Cume é o topo, lá em cima. E o seu fruto se moverá como o Líbano, e da cidade florescerão como a erva da terra. O resultado do que vai acontecer contigo, na tua casa e na vida dos outros que estão à tua volta, é o resultado do alimento que você tem buscado no monte, na presença de Deus. Esse monte é a igreja. Olha essa igreja aqui, ela está no alto de um morro. Está no monte, é dentro do teu quarto, orando e meditando na palavra, porque João já profetizou no capítulo 5, versículo 39. O que ele disse lá? Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as escrituras. Na presença de Deus, você passa a ser um verdadeiro homem e mulher de Deus que tem desejo de conhecer as coisas profundas que vêm da parte dele. Desça daí, alimentado, e vai alimentar os outros, como um cano que recebe água e passa água. E a excelência e a glória é do Espírito Santo, porque sem ele, ouça bem, nada se pode fazer. E que por essa palavra o Espírito Santo nos alimente, nos proteja, e que você entenda que na presença de Deus sempre alguma coisa tem para acontecer. E a Ele seja toda a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém.